Salve galera, aí de Joe, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade para a parte de figuras planas e algumas planificações. Então, como eu falei no último vídeo, a gente fez o tetraedro, depois fez um hexaedro, né? Então a gente construiu um sólido que era uma pirâmide regular de 4 lados, e depois a gente construiu um sólido com também 6 lados regulares, que eram 6 triângulos equiláteros, e fizemos as devidas planificações. E a mais conhecida de todas, pessoal, é essa aqui, ó. É a pirâmide de base reta de 4 lados. Tá? Então, aqui eu já montei a planificação mais clássica desse tipo de pirâmide, para indicar alguns nomes que a gente tem aqui, ó. Dependendo das informações que a gente tem para construir essa pirâmide, a gente tem caminhos diferentes para começar. Então, o que eu tenho aqui, ó? Primeira coisa, a pirâmide, para ela ser regular, ela tem que ter essa base quadrada. Então, cada um dos lados são iguais, tá certo? Como um quadrado, um polígono de 4 lados, eu tenho que ter obrigatoriamente os 90 graus internos em cada um dos vértices aqui, cada um dos ângulos, tá? O que mais que a gente tem? Dentro desse quadrado, para efeito de entendimento, eu tenho uma circunferência inscrita. O raio dessa circunferência inscrita, ele é do centro até o ponto médio de um dos lados. Ok? Tá aqui, ó. Não tô me perdendo aqui por causa do... Tá bom? E aí, essa distância aqui, ó, pessoal, que é o raio do centro até o ponto médio da base da pirâmide, que é um quadrado, é chamado de apótema. Depois eu vou falar para vocês porque eu estou comentando sobre esses nomes. Tá? Então, o raio interno da circunferência inscrita é o apótema. Aí a gente tem aqui, ó, a diagonal. A diagonal, ela liga vértices opostos, uma reta que obrigatoriamente passa pelo centro do quadrado ou do retângulo, ou seja, qual for a figura. E aqui a gente tem a diagonal, tá certo? Essa diagonal, pessoal, é a mesma medição que é feita em celular, em televisão. Sempre as medidas indicadas numa TV, no celular, é pela diagonal, tá certo? Então fala que tem 42 polegadas, 50 polegadas e assim por diante, tá? Meia diagonal, se a gente pegar do centro até o ângulo, que é o vértice, que é metade da diagonal, ela é o raio de uma circunferência circunscrita, porque ela vem por fora da base quadrada, tá? Isso aqui não muda muito para nossa construção aqui da pirâmide, mas só para vocês entenderem a nomenclatura dos elementos. Aí o que a gente tem? O lado, como eu falei antes, ele é dado, né? E aqui a gente tem a aresta. Essa aresta aqui, pessoal, percebam que eu tenho um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. São 4 triângulos que formam os 4 lados visíveis da pirâmide. Então, a aresta é a união de uma face com a outra face a hora que eu fechar esse sólido. Tá certo? Então, aqui, ó, essa medida também ela tem que ser dada só de uma forma que eu consiga ter a construção de um triângulo. Esse triângulo, ele pode ser equilátero ou não. Tá? Então vai depender do tipo de pirâmide que eu quero construir. Então, isso é aresta, 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 aresta. Tá? Aí, por último, a gente tem aqui, ó, do ponto médio do lado até o pico da pirâmide, a gente tem a geratriz. O que é a geratriz, pessoal? Se eu imaginar um cone aqui dentro, depois eu vou mostrar no sólido, isso aqui é a base de um cone, ó. Se eu imaginar um triângulo formado por uma base do apótema, a altura e a geratriz, quando eu giro esse triângulo, eu crio um sólido de revolução, onde um dos sólidos de revolução é o cone. Então, por exemplo, vou pegar o esquadro. Imaginem que essa distância onde está entre meus dedos é o apótema. Essa aqui, ó, que está na minha mão esquerda, é a altura.
E essa aqui, ó, resultante é a geratriz. Quando eu pego e giro ele aqui, ó, a revolução dessa figura plana, ela gera um cone. E esse cone ele fica dentro da pirâmide, tá bom? Então essa aqui é a planificação mais comum. É a mais indicada? Não, porque eu tenho uma perda de material muito grande caso eu queira planificar essa pirâmide, e também eu tenho que ficar mudando várias vezes o compasso de lugar para construir. E eu comecei por essa planificação só para mostrar esses elementos para vocês. E aqui, pessoal, a gente tem a pirâmide, ó. Então eu vou colocar ela aqui em cima, percebam? Isso foi coincidência, tá? Essa medida. Então percebam que eu peguei a pirâmide, eu recortei. Aqui eu não fiz as abas, né? Mas aqui ela tem as abas. Então a gente tem, ó, uma base quadrada. Aqui a gente tem o centro, ó. Do centro até o ponto médio eu tenho o apótema. A aresta que está aqui é isso aqui, ó. Aresta, aresta, aresta e aresta. E a geratriz é uma linha imaginária que vem do topo até o ponto médio do lado. E aqui no meio, ó, se a gente imaginar construído aqui no meio, dentro da pirâmide, a gente tem a altura. A altura é uma linha de 90 graus que sai do centro da pirâmide até o ponto mais alto. Então está aqui dentro, ó. Percebam que a altura, a geratriz e a aresta têm medidas diferentes. Tá certo? Tudo bem? Então a gente vai construir agora uma outra forma e talvez até uma outra pirâmide com uma medida que seja diferente dessa. Porque essa aqui, ó, pessoal, como vocês podem ver, eu continuei adotando os lados como um triângulo equilátero, ó. Aqui também. Esses três lados tem todos essas quatro figuras têm todos os lados iguais, ó. Tá? Certo? Então a gente vai fazer uma outra forma aqui, a mesma pirâmide, uma pirâmide regular de base quadrada, só com a medida um pouco diferente, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, agora eu vou ter que trabalhar com o esquadro. Pelo seguinte, eu vou vir aqui, ó. E vou garantir um ângulo de 90 graus. A partir disso, eu vou definir um lado aqui, ó, com meu compasso. Percebam que eu determinei uma abertura, ó. Marquei aqui, marquei aqui. Desses dois pontos, com a ponta seca, eu vou vir aqui e vou vir aqui. Isso aqui vai me garantir um quadrado. Como a gente está falando de procedimento geométrico, pessoal, pouco me importa os números, tá? O que me importa é que as medidas sejam iguais. Então, o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui? Vocês viram que eu peguei uma abertura qualquer com o compasso, né? Quanto vale isso? Numericamente eu não sei, mas eu sei que isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Tá bom? Beleza? Aí a gente vai numerar aqui, ó. Eu vou dar números, tá? Para os pontos, ó. Para cada vértice. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4. Em função do tamanho da minha folha, eu vou escolher trabalhar com 3 e 4. Aí, diferente da outra pirâmide que a gente fez, de fazer um triângulo equilátero, eu vou trabalhar com isósceles agora, em que eu tenho dois lados iguais e um diferente. Então, a minha base aqui, ó, do triângulo, ela vai ser menor do que os dois lados. Então, eu vou pegar essa abertura aqui como registro e vou definir uma abertura um pouco maior, ó. Quanto? Não sei. Um pouco maior, ó. Simplesmente abrir um pouco maior. Vou vir aqui no meu ponto 3 e vou traçar um arco no vazio, ó. Aí vou vir no meu ponto 4, ponta seca, e vou traçar a mesma abertura. Achei esse ponto aqui. Vou chamar ele de 5. Agora, pessoal, eu vou inverter. Eu estava com a ponta seca no 4
eu vou transferir para o 5. E do 5, ó, eu vou traçar um arco também para o vazio. Ele passa aqui pelo 3, passa pelo 4. Se estiver bem precisa, minha construção vai bater nos 2 pontos. E traço um arco aqui, ó. Qual o tamanho? Posso fazer ela inteira, ó. Não tem que me preocupar. Feito. Tracei esse arco. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou pegar essa distância aqui, ó. 3, 4. Essa distância aqui, o que que ela equivale? É o lado do meu quadrado, ó, que é a base, tá certo? Então, ó, eu peguei aqui 3, 4, eu não vou nem tirar a ponta seca do 4. Eu só vou pegar essa medida e vou repassar para o arco, ó. Então, marco aqui, ó, no arco que eu construí anteriormente. 6, venho aqui. Do 6, mesma abertura, 7. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3 lados da pirâmide. E agora falta mais um. Então continua, ó. Ponta seca no 7. 8. E aí a gente vem aqui, ó. 8. Aqui, pessoal, o que a gente já tem? Vou ligar 5 no 6. Ó. Vou ligar 5 no 7. Vou ligar 5 no 4. Sempre lembrando que eu tô ligando os pontos, tá, pessoal? Por mais óbvio que possa parecer, às vezes tem gente que vai lá e liga um número ao outro. Não, pontos. O que define um ponto é o cruzamento de pelo menos 2 linhas. Então, ó, um lado, 2, 3. E o último lado aqui, 4, ó, 5 no 8. Certo? Então, agora eu vou reforçar. O que que eu tenho aqui, ó? Distância 3, 5 é igual a 4, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5. Então, todas essas arestas são iguais. Isso é fato. Aí a gente tem como lado do quadrado, ó. Eu tenho aqui, ó. Lado do quadrado. Lado do quadrado. Lado do quadrado. Lado do quadrado. Então aqui a gente já tem o lado do quadrado que eu tinha reforçado antes, deixar um pouco mais escuro, ó. Temos aqui, ó. Certo? E a gente tem a planificação da pirâmide pronta. Aqui no meio do quadrado eu vou traçar a diagonal. Ó. Então, aquela nomenclatura que a gente tinha na planificação anterior, ó. Tem aqui a diagonal. Só para efeito de entendimento, tá, pessoal? Não é necessário fazer essa marcação para planificação da pirâmide, só para a gente saber quais são os nomes. Aqui eu achei o centro. Sempre que eu quiser achar o centro de uma figura sem ter as medidas, eu cruzo as diagonais. Achei o centro. Aí eu posso vir aqui e fazer o quê? Posso traçar a circunferência aqui no meio, ó. Venho até o ponto médio, né? Abro o compasso até um ponto que tangencie um dos lados. O que é esse tangencia? É quando o arco passa em um único ponto encostando a circunferência. Ó, meu Deus, sensivelmente impreciso desse lado aqui, mas não tem importância, por causa da caneta. E aí a gente tem a diagonal, e aí só para efeito de entendimento, ó, pessoal, aqui vou deixar um pouco mais visível. Ó, por que eu tracei essa reta? Pessoal, daqui até aqui
é o raio igual apótema. Lembra o que eu falei? Essa distânciazinha, ó, do centro até o ponto médio da circunferência. Agora a gente tem aqui, ó, do ponto médio da circunferência até o percorrendo a lateral da pirâmide. Até o pico, um pouco mais alto, a gente tem a geratriz. E aqui do lado a gente tem a aresta. Então vocês percebem que visualmente, ó, eu tenho medidas diferentes: a aresta, geratriz e apótema. Tá certo? Então isso é bem importante. Dependendo da informação que eu tenho uma condição específica para fazer essa pirâmide. Tá? Agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer as abas, tá? Então o procedimento de aba é que a gente tinha feito antes. Eu vou pegar aqui, ó, meu esquadro de 45, vou começar pelo lado maior aqui. Ó, vou traçar 45 graus aqui. graus aqui. Vou determinar uma abertura com meu compasso. Vou pegar aqui uma medida. Então marquei aqui. Venho aqui. Marca igual. Então, pessoal, aqui a gente tem, ó, a primeira aba de cola de montagem do nosso sólido, da nossa pirâmide. Tá? Então eu vou adotar o mesmo procedimento, ó. Um lado sim, um lado não. Um lado sim, um lado não. Um lado sim, um lado não. Um lado sim, um lado não, um lado sim. Certo? Então fazendo os outros lados aqui também. A gente vai ter, ó, pessoal, quem foi meu aluno, às vezes pode estar falando, pô, o Irineu tá fazendo um desenho sujo, era chato pra caramba pra apresentar. É que aqui, ó, o que a gente tá fazendo? Primeiro, a ideia é usar um material que não seja algo custoso, né, pra ti. Vocês viram que eu trabalho com folha reutilizada, folha que já foi impressa. Então, o que eu estou prezando aqui é mostrar para vocês o processo correto de construção, e a aplicação vai depender do que tu quiser fazer. Se for só para entendimento, vocês viram que qualquer folha é possível fazer. Se for para fazer algo bem acabado, bonitinho, aí é claro que eu vou ter que ter alguns cuidados em relação à montagem na limpeza, dos traços, vou ter que ter uma precisão bem a fio, porque daí eu vou recortar isso, e é importante que essa planificação seja muito precisa, senão não dá. Beleza, pessoal? Tô aqui só para confirmar. Ó, então a gente tem aqui, ó, as abas. Certo? Então aqui, deixa eu dar uma reforçada aqui nas arestas. Ficaram um pouco apagadas, né? Os outros traços. E aqui a gente está definindo só um efeito, só para efeito de visualização. Ok? Então a gente tem, ó, só para confirmar, ó, um sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim. A aba sempre funciona dessa forma. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui, ó. Vocês viram que o procedimento, só comparando com o outro, olhem a diferença. São pirâmides diferentes? São.
Mas qualquer uma das duas é possível fazer com os dois processos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, e vou recortar essa pirâmide pra gente montar o sólido. Tá bom? Segurem aí. Aí, pessoal. Então essa aqui é a planificação da pirâmide, tá? Então vamos dobrar aqui, ó. Vocês podem ver que aquilo que eu falei, né? Quanto mais preciso eu for em todo o processo, isso sempre vai garantir perfeição na finalização, né? Seja o sólido ou o desenho por si só, para reforçar o desenho. Para quem quiser construir isso aqui de maneira bem bonitinha na folha, numa folha bacana, depois eu passo para vocês os detalhes que eu fazia nas folhas A3, que são folhas maiores, né? É o tamanho de 2 folhas A4. E tem imagem, tem desenhos antigos ali. O legal de trabalhar numa folha com tamanho específico é que, além de tu desenvolver o conteúdo do desenho, da construção, da técnica, você também desenvolve uma habilidade de dispor os elementos na folha. Então tu começa a ter um mapeamento visual, onde você consegue já equilibrar melhor os elementos, seja a perspectiva, seja a construção planificada. E isso é bem nítido das pessoas que começam a fazer o curso, os primeiros desenhos. Os elementos sempre são meio deslocados, né? Tu percebe um desequilíbrio na folha. Muita coisa de um lado, pouca do outro, mais para baixo do que mais para cima. E conforme o conteúdo vai evoluindo, e as construções também, o pessoal começa a desenvolver também essa característica de dispor melhor cada desenho, cada elemento na folha, independente do tamanho da folha que você esteja utilizando. Isso é importante, pessoal, também para quando eu vou utilizar um material para a construção de um modelo, por exemplo. Eu consigo olhar um pedaço de material e identificar se aquilo vai caber ou não. Então, vamos lá. Ó, pessoal, aqui está o sólido. Como vocês podem ver, eu tenho as abas de colagem, ó, os 4 lados, então aquilo que eu falei, né? Ó, um lado sim, um lado não. Um lado sim. Percebam que aqui, ó, as arestas, elas estão todas só com dobra, com vinco. Por quê? Os pontos de cola, eles estão numa aresta que faz o fechamento, mas os outros todos aqui na base. No caso dessa pirâmide aqui, ó, que é igual, só que com medidas diferentes, percebam agora a altura, ó, como os triângulos não são iguais. Aqui é um triângulo equilátero, aqui é um triângulo isósceles. Aqui ela foi feita em função da base, então todos os lados aqui, ó, tem aba. A probabilidade disso aqui ter mais imprecisão é muito maior do que esse aqui, ó, tá? E aqui o que é legal, de novo, ó, percebam o seguinte, em relação à nomenclatura. Olha o tamanho da geratriz, olha o tamanho da geratriz aqui no meio, quando a gente mostrou no desenho plano. Olha o tamanho da aresta e olha o tamanho do apótema. E aqui no meio, pessoal, ó, se a gente tivesse uma pirâmide transparente, deixa eu dobrar um lado oposto, imaginem que a gente tenha essa pirâmide aqui, ó. Ó, o triângulo formado pela geratriz, a base do apótema e a altura aqui no meio, que é uma reta que sai desse ponto aqui do centro até o pico mais alto do sólido, quando gira aqui dentro é o que gera, por rotação, por revolução, o cone, que é um sólido de revolução. Tá certo? Então essa aqui é a pirâmide, como eu falei no último vídeo que eu tinha prometido para vocês. Um sólido regular, de base quadrada. A gente teve aqui, ó, 2 planificações diferentes, né? Essa ou essa. E essa aqui, vocês viram que a pirâmide ela pode ter uma regularidade nos lados, como ela também pode ter uma regularidade na base e lados diferentes
de um triângulo equilátero. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários aí, nos sigam e coloquem o que mais vocês querem ver na parte de procedimentos geométricos. A gente vai conseguir continuar trazendo novidades para vocês nesse conteúdo. Grande abraço!